Graça e paz. Eu sou o Diácono Luiz Silva. Estamos na sequência dos livros históricos da Bíblia. Hoje nós vamos para o livro de Primeiras Crônicas, né? Ou de Primeira Crônicas. Lembrando que esse conteúdo completo está no canal no YouTube, canal Luiz Silva Timbaúba. Também partes dele está lá no Facebook, no meu perfil, Luiz Silva Timbaúba também. No Instagram, Luiz Silva 6869 Diácono. Lá também no Instagram da rádio, Timbaúba Gospel. No Kawaii, Irmão na Obra. TikTok, luiz.s.silva3. E o nosso WhatsApp, para quem quiser entrar em contato conosco, né, adquirir nossas apostilas, nossos estudos ou sugerir algum outro estudo, 819-8991-3336. Para quem quer acessar a rádio, ouvir a nossa rádio, a quarta maior audiência da Mata Norte e a primeiro lugar em todos os segmentos aqui em Timbaúba, você vai no Google e digita Rádio Timbaúba Gospel, vai aparecer o ícone R, né, um Rzinho, que é da Rádios Net, e você vai acessar a nossa rádio, ouvir o dia inteiro louvores. E a gente está com o projeto de colocar também partes dessas ministrações, desses estudos, mas isso é um projeto mais para o futuro. E quando aparecer a logomarca da BR Logic, que é a nossa provedora de streaming, você vai acessar o nosso site, vai conhecer nosso conteúdo do nosso site. Visite o nosso site, ouça a nossa rádio, se conecte com o céu através de louvores, e nesses canais, nessas plataformas, você tem acesso aos estudos. Então vamos lá. Hoje, sim, as apostilas, né, são essas aqui. E tem essa daqui, que também é a segunda apostila, né? Estudos Bíblicos e Primeiro o Reino. Vamos lá, então, ao livro de Primeira Crônicas. Primeira Crônicas é um livro bem complexo, né? Tanto que tem 2 livros, mas é mais a história dos reis. Vamos lá. O livro de Primeira Crônicas é um livro histórico da Bíblia que narra a história de Israel desde Adão até a morte do rei Davi. É o primeiro de 2 livros que compõem o livro de Crônicas e oferece uma perspectiva única sobre a história de Israel, com foco na linhagem real, Primeira Crônicas 2, e na importância do templo. Vamos aqui dar uma correção aqui. Espaço. Pronto. Contexto histórico. Período pós-exílio. O livro de Primeira Crônicas foi escrito após o exílio na Babilônia, quando os judeus estavam retornando a Jerusalém e reconstruindo o templo. Propósito. O livro de Primeira Crônicas foi escrito para fornecer uma história teológica de Israel, destacando a importância da linhagem real e da adoração no templo. Personagens principais. Rei Davi, né? Ou Davi. Davi é um personagem central do livro de Primeiras Crônicas, e sua história é narrada em detalhes, incluindo sua ascensão ao trono e suas preparações para a construção do templo. Saul. A história de Saul também é narrada, mostrando como ele perdeu o trono devido à sua desobediência a Deus. Eventos importantes. Genealogia. O livro de Primeiras Crônicas começa com uma genealogia que traça a linhagem de Israel desde Adão até a tribo de Judá.
Morte de Saul. A morte de Saul é narrada e a transição do trono para Davi é destacada. Reinado de Davi. A história de Davi é narrada em detalhes, incluindo sua ascensão ao trono, suas conquistas e suas preparações para a construção do templo. Temas do livro de 1 Crônicas. A linhagem real. O livro de 1 Crônicas destaca a importância da linhagem real de Israel, especialmente a linhagem de Davi. E todos sabem que quem é o grande filho de Davi? Jesus Cristo, né? Então, já dá para saber que o nosso Salvador Jesus, a linhagem física dele aqui na terra, deu-se através da linhagem de Davi por adoção. É algo interessante, eu estava estudando esses dias e a gente vê na genealogia da história de Judá, né, do pessoal da tribo de Judá, e você encontra ali um final antes de Cristo que fica em José. Na verdade, não era Maria, e isso está na Bíblia, na genealogia. E quem discordar pode discordar, é um direito, mas você não encontra isso. Ele não é filho de Maria, ele não é filho de José, ele é filho da promessa a Davi, que Deus deu, falando que do trono dele não se acabaria o reinado ali. Então o reinado seria eterno. Jesus é filho de Davi, ele é conhecido como o filho de Davi, mas ele não é filho carnal de Davi, mas ele é o filho espiritual de Davi. E ele é filho adotivo de José. Todos sabem a história. Então, ele é filho adotivo de José, porque José é o esposo de Maria. Maria é aquela que ofereceu, digamos assim, foi escolhida para ser aquela que traria ao mundo fisicamente o Verbo, quando se fez carne através do útero de Maria. Mas não se fala nem da linhagem de Maria, mas da linhagem de Davi. E quem era da linhagem de Davi está lá em Mateus, se não me engano, já no livro, no primeiro capítulo de Mateus, a linhagem termina em José. Então, Jesus é filho de Davi por adoção da parte de José. Mateus 1, que fique bem claro isso. E quem tiver dúvida, deixe de ser preguiçoso e vá ler a Bíblia. Acabei de ler os livros dos profetas, né? O profeta Malaquias, e já comecei o estudo sobre o Novo Testamento e já caí logo nessa situação aqui, onde você vê toda a genealogia de Jesus, e José é aquele que é antes de Cristo, antes de Jesus, por adoção. E olha aqui algo maravilhoso que Deus nos revela. Nós também somos filhos adotivos. Nós não somos filhos da promessa, mas nós somos os gentios, aqueles que não eram judeus e não são judeus, não somos judeus. Porque os judeus rejeitaram o seu Messias. Mas nós o aceitamos, e a Bíblia diz que todos quanto o aceitaram, ganhou o direito de serem feitos filhos de Deus. Como assim? Adoção. Deus nos adotou. Deus enviou seu Filho para resgatar o seu povo Israel mais uma vez, por conta da idolatria, por conta do pecado, por conta da desobediência, como sempre a gente vê, a gente acabou de ler. Mas eles o rejeitaram. Nós o aceitamos. E isso nos torna, por adoção, herdeiros com Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Ele. Então, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos filhos. E Jesus foi adotado. Nós também somos adotados. Mas José não deixou de ser pai, só porque não era físico. Isso nos leva a entender que somos filhos de Deus. Não precisamos ser judeus. Precisamos crer.
é pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A adoração no templo é um tema central e a importância da mesma é destacada ao longo do livro. Deixa eu só colocar aqui isso. É destacada ao longo do livro. Fidelidade. A fidelidade de Deus ao seu povo é um tema importante e a importância da fidelidade do povo de Deus também é destacada. Conclusão: o livro de 1 Crônicas oferece uma perspectiva única sobre a história de Israel, destacando a importância da linhagem real e da adoração do templo. Adoração no templo. Naquele tempo, isso aqui a gente está falando no contexto histórico, a adoração no templo em Jerusalém. Entenderam? Não havia ainda a construção do templo, o templo ainda vai ser construído, o templo nasceu primeiramente no coração do rei Davi, de ver que todos os deuses ali tinham lugar para ser adorado, e o Deus dele, o Deus de Abraão, dos seus descendentes, não tinha ainda um lugar físico, né? A arca representava a sua presença, mas aí nasceu aquele desejo no coração de Davi de construir um local físico, né? O templo era uma tenda, como já todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe. Então a tenda era armada, onde eles chegavam, eles armavam a tenda e pronto. Mas não tinha assim um templo físico como se tem ainda hoje lá em Jerusalém. Aquele templo foi construído idealizado, digamos assim, né? Nasceu no coração de Davi. Deus deu a ele as coordenadas de como que seria assim o seu templo, né? Ele não habita naquele templo, mas é ali onde as pessoas se reúnem. E a importância do templo é essa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita entre quatro paredes. Ele está nas quatro paredes quando você está lá. Porque Ele está dentro de mim, está dentro de você. Então, a importância de termos e estarmos unidos num templo, num local físico, seja a igreja ou seja uma casa, é a comunhão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente, ele estará no meio. Que fica claro isso para vocês? Então, que entendam que o templo, ele é importante pela única razão, a comunhão. É um lugar onde uns apresentam salmos, outros apresentam testemunhos, outros elevam suas ofertas, seja ela, né, naquele tempo não existia dinheiro, digamos assim, então levava ali animais, levava seus cereais, enfim. Hoje, a evolução, né, onde chegamos, então hoje tudo que se pode adquirir como animais, né, a carne e o cereal, é através do dinheiro. E tem quem critique, então se não gosta, manda para cá. Tem aí meu WhatsApp, eu preciso, né? A gente tem contas para pagar, a gente tem apostilas para produzir, a gente tem estudos para fazer e divulgar, propagar o Evangelho. Mas o templo ele se faz necessário por esta razão, o lugar de comunhão. Não é? Quando você fecha as portas, apaga as luzes e fecha as portas, Deus ele não está ali, porque você saiu. Quando você abre as portas, acende as luzes, Deus entra ali, mas porque Ele está dentro de você. A Bíblia deixa bem claro que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O outro Consolador prometido por Jesus Cristo. Não vos deixarei órfão, vos enviarei um outro Consolador. E há uma briga muito grande, muito depois eu vou fazer um estudo sobre isso, né? Desse Deus que tem três forças, né? Ou três interpretações, né? O Deus Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho. É um só, mas ele opera em três áreas. E é um pouco complexo, mas é razoável e é aceitável. E tem gente que não concorda, mas está lá. Mas isso é uma outra história, um outro estudo. E a gente vai aqui trazendo esses estudos, né? Referências, Bíblia Sagrada, né? Livro de 1 Crônicas é a primeira referência que nós temos, onde é a nossa base de estudo. E estudos e comentários sobre o livro de 2 Crônicas.
Outra referência, né, de nosso estudo é o Google e a inteligência artificial. Que Deus abençoe a todos, medite nessas palavras e entenda que você também é filho. Embora adotivo, todo o direito que o filho sanguíneo, né, ou o filho original, digamos assim, tem, você também tem, porque o pai é o mesmo. Os filhos podem ser adotivos, podem ser de sangue, né? Mas a herança ela é repartida igualmente, porque o pai ama de maneira igual todos. E tem uma diferença. Todos somos criaturas, mas somente aqueles que reconhecem e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, confessam que ele morreu e ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, que voltará, esse sim é uma nova criatura e passa a ser filho de Deus. Até breve, em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo, já aqui o livro de 2 Crônicas.